Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje o tema da nossa lição é sobre a igreja. O que Jesus falou sobre a sua igreja? A sua igreja simbolizaria o quê? Quem é a sua igreja? Deus tem uma igreja verdadeira aqui? Ou Deus tem várias igrejas? Então, esse é o tema que vamos estudar a respeito. Muito interessante. Então, pegue uma Bíblia, pegue um caderno, faça as anotações e eu tenho certeza que você vai aprender muito nesses tópicos que se seguirão. Mas antes, gostaria de você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e vamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o mistério de Deus, que é a igreja, que é o baluarte da verdade, a coluna da verdade. E é muito importante conhecer a igreja e saber da importância dela para o tempo atual. Perfeito? Meus amigos, então, o que seria a igreja? O que Jesus ensinou sobre a igreja? É interessante que eu fiz uma pesquisa sobre a igreja e a Bíblia ela apresenta o santuário que foi ali colocado no deserto como a igreja de Deus, né? E é bacana entender essa didática da igreja dentro do santuário, certo? Então, o santuário de Deus foi colocado ali no deserto para poder representar a igreja de Deus. E esse santuário ele foi construído por Salomão, depois ele foi destruído pelos babilônicos e em seguida ele foi reformado ou reconstruído por Zorobabel e reformado por Herodes. Então esse santuário havia várias paredes e essas paredes eram locais onde poderiam ficar os gentios, quem não eram judeus, e outra parte eram os atos dos judeus, atos das mulheres. Então Jesus falou através dos escritos de Paulo que através do sangue de Jesus todas essas paredes que causavam separação foram derrubadas, fazendo dessas duas nações, gentios e judeus, um só corpo, ou seja, a igreja. Agora, qual é o objetivo da igreja? Deus estabeleceu a igreja para poder ser um corpo de vários membros. Deus também representa a igreja como uma noiva. A igreja também é um templo. A igreja também é um povo. Agora, o propósito da igreja, a igreja é feita para servir dentro de um papel não só social, de acordo com Tiago 2,27, mas também ela tem um objetivo missionário, não é? A igreja também ela foi feita para poder alimentar os fiéis, edificar os crentes e também ela foi estabelecida para glorificar a Deus. Agora, como encontrar a igreja verdadeira, meus amigos? Existe uma igreja verdadeira? São diversas igrejas. Existem mais de 5.000 igrejas. Estou me referindo a igrejas cristãs. Não estou falando nem de religiões, não, de uma forma geral. Estou me referindo a igrejas cristãs. Mais de 5.000. Qual é a igreja verdadeira? Eu trouxe aqui uma relação de igrejas que você vai com certeza rir. Mas essas igrejas existem. Igreja Pentecostal, Jesus vem e você fica. Já pensou? Igreja Evangélica Pentecostal, cuspe de Cristo. E todas essas igrejas aqui que eu trouxe alguns para você, segundo elas foram dados nomes por revelações. Nós vamos estudar sobre a revelação do dom de profecia, tá? Que ainda não é esse estudo. Igreja Pentecostal, Jesus nasceu em Belém. Igreja Evangélica, Adão é homem. Olha aí, Igreja Menina dos Olhos de Deus. Tem muitas, meus amigos. Essas são as mais engraçadas. Igreja Evangélica Batista Barraco Sagrado. Já pensou? Igreja Evangélica Vassoura de Fogo. Igreja Abre-te Sésamo. Assembleia de Deus do Quebra-Fuzil. Essa deve ser forte, né? Mas, enfim, analise bem. O mais importante não é a estrutura da igreja, o nome da igreja. O mais importante é onde a igreja está alicerçada. Então, esse alicerce da igreja é a doutrina da igreja. Aonde a igreja está alicerçada, isso é que importa. Ao você ir para a igreja, você tem que estudar o seu rol de doutrinas. O que a igreja crê é bíblico, não é bíblico. Isso é que importa. A igreja, quando é bíblica, ela vai ficar aquela que é edificada na rocha. Mas a igreja que não tem a Bíblia como alicerce, ela vai cair.
Isso é fato. Apesar de ter mais de 5.000 igrejas cristãs, a Bíblia, na pessoa do Apocalipse, de João, só enxerga duas igrejas. A igreja verdadeira de Apocalipse 12 e a igreja que é a mãe das igrejas falsas, de Apocalipse capítulo 17. Então, se você identificar a igreja verdadeira de Apocalipse 12, o que não se enquadrar nessas características, ela faz parte da igreja falsa de Apocalipse 17. A igreja de Apocalipse 17 tem um nome na testa, claro e evidente, chamado Babilônia. Babilônia significa confusão. É uma igreja que ela é confusa, ela não é coesa, mas ela tem doutrinas que na realidade são doutrinas de Babel, de Babilônia. Perfeito? Amigos, a igreja de Apocalipse 12, ela é vestida do sol. O sol da justiça é Jesus. Ela tem uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, que representa os 12 apóstolos, representa os 12 fundamentos, tanto biblicamente no Antigo Testamento, como também os 12 patriarcas no Antigo Testamento. A igreja ela está sobre a lua, sobre os seus pés. A lua reflete a luz do sol. Então, essa lua aí representa a forma ou a característica que essa igreja ela surgiu, né? Ela veio do Antigo Testamento, mas ela se manteve firme no Novo Testamento. E isso é muito importante, meus amigos. A igreja de Apocalipse 12, a igreja verdadeira, ela é odiada pelo dragão do versículo 9 do mesmo capítulo, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente. Analise bem, por que o diabo tem tanto ódio contra a igreja? Mas, homem, não estou vendo igreja aí não, estou vendo uma mulher vestida de branco, verdade. Só que o livro de Apocalipse é simbólico, assim como o dragão simboliza Satanás, a mulher simboliza uma igreja, porque está lá em Efésios capítulo 5, versículo 23. Percebe? Então, são figuras simbólicas. Mas por que o dragão está irado contra esta mulher, representando a igreja? Por dois motivos, meus amigos. Versículo 17 diz, porque ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Não é apenas 9 mandamentos, aí guarda todos os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então percebe que nós encontramos aí como característica da mulher a lei e a graça, ou seja, essas duas colunas sempre fizeram parte tanto da igreja como também do governo de Deus. Você que tem o livro Ensinos de Jesus, tem algumas perguntas muito interessantes. Primeiro, quem é o fundador da igreja cristã? De acordo com Mateus 16,16, Jesus recebeu uma afirmação de Pedro, dizendo o seguinte, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí a Bíblia diz que Jesus disse, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem é o fundador da igreja? É Pedro ou é Jesus? A igreja de Roma diz que Pedro foi o fundador da igreja, por isso que ele é o Papa, o pai da igreja. Mas esse texto está dizendo que Pedro é o fundador da igreja. Amigos, a palavra pedra, no grego, ela pode ter características diferentes do que foi escrito em português ou em latim. Quando Jesus se refere a Pedro, ele diz, Pedro, tu és Petro, fragmento de pedra. Mas quando ele se refere à rocha, ele estabelece algo muito mais sólido que Pedro. Porque se Pedro é a rocha, o inferno prevaleceu contra Pedro? Pedro negou Jesus? Sim. Então o inferno prevaleceu contra Pedro. Agora, nessa tradução aqui, eu acho interessante. Diz, você é Pedro, uma pedra. E sobre esta rocha, olha, a palavra do grego é diferente. Pedro, no grego é Petrus. Já rocha é Petra. Edificarei a minha igreja. Então, os estudiosos afirmam que Jesus, quando diz esta rocha, ele se referiu a ele. Ele é a rocha. Pedro é uma pedra, é um fragmento. E sobre Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. E não prevaleceram, porque Jesus não pecou nem por pensamento. Jesus falou certa vez que o diabo, o príncipe desse mundo, se aproxima e nada ele tem em mim. Algum homem teria coragem ou teria autoridade para dizer que o diabo nada tem sobre ele?
Certamente não. Mas Jesus não pecou, por isso que ele é a rocha. É tanto que no sonho de Nabucodonosor, o reino de Jesus é jogado sobre a estátua que representa os impérios mundiais. Jesus é a pedra angular. Vamos falar mais sobre isso. Paulo esclarece mais essa questão. E esta pergunta tem a ver com isso. O que o apóstolo Paulo representa como fundamento da igreja cristã? Quem é a pedra? É Pedro ou é Cristo? Olha a resposta aí, meu amigo. Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, quem? Cristo, a rocha angular ou a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Percebe que nós somos apenas fragmentos, mas Jesus é a pedra angular, que é a pedra principal. Essa pedra angular, meus amigos, ela sustentava todo o templo. Meus amados, olha o que é que esse texto fala, sobre Jesus, o desejo dele para com a sua igreja. Esse texto é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Ele diz o seguinte: para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O maior desejo de Cristo agora é polir sua igreja, é moldar sua igreja, é fazer uma cirurgia estética na sua igreja. É tirar dela as celulites, as rugas, as manchas, as olheiras, os pés de galinha e fazer dela uma igreja gloriosa. Então analise bem. Nós estamos em uma fase chamada fase militante. O desejo de Jesus é tirarmos dessa fase militante e nos colocar numa fase gloriosa. Então podemos identificar que a igreja ela tem duas fases. Ela tem a fase que ela milita e ela tem a fase que ela será glorificada. Nem todos que militam serão glorificados. Isso é um fato, porque aqueles que serão gloriosos são aqueles que deixarão Jesus fazer a mudança correta. E qual a mudança que Jesus quer fazer em minha vida? Ele quer tirar as manchas do pecado, as rugas da imperfeição e nos deixar preparado para encontrar com Cristo. Certa vez eu encontrei numa placa de uma igreja dizendo igreja 100% trigo. Eu fiquei muito espantado com aquele nome. Eu disse, olha, mas a igreja de Deus não é 100% trigo. Ela tem um trigo e tem um joio. Então, o nome daquela igreja já identifica que ela não é bíblica. E a igreja militante, ela está militando para ser uma igreja triunfante. Por isso que ela pode ser trigo ou pode ser joio. E o trigo e o joio são muito parecidos um com o outro. Você não tem como distinguir. Não tem como. E é interessante quando Jesus falou essa parábola, na realidade o trigo e o joio, meu amigo, é uma parábola. E ele diz que na noite, quando os trabalhadores estavam dormindo, o inimigo veio e plantou o joio. Então o joio, ele nasce junto com o trigo. Então nós não temos poder de discernir na igreja quem é joio e quem é trigo. Isso é um fato. Não temos como ter esse discernimento. Mas vamos ainda falar sobre igreja triunfante e igreja militante. As 10 virgens. Apenas 5 eram militantes e 5 eram triunfantes. Mas, dentro desse contexto geral, todas eram militantes. Mas apenas 5 passaram do estado militante para triunfante ou gloriosa. E por que as 5 tiveram essa mudança de fase? Porque elas trouxeram em suas vasilhas azeite de reserva. E azeite, meus amigos, era o líquido que alimentava o castiçal do santuário. Será se não falta azeite em minha vasilha? Se os nossos azeites acabarem no momento da crise que essa terra vai passar, que é muito maior do que essa que nós estamos passando, certamente seremos apenas igreja militante. Meus amigos, quais são as características da igreja verdadeira? A Bíblia nos dá sinais, evidências dentro da palavra, para você ter discernimento com a igreja verdadeira. A Bíblia diz que o caminho estreito é o que conduz à salvação. Então, nós sabemos que a placa de igreja não salva ninguém, não é? Mas a placa ela tem um papel importante, porque ela nos mostra o caminho. Então, qual é as características da igreja verdadeira, não é?
Como identificar? Primeiro, a igreja verdadeira ela guarda todos os mandamentos de Deus. Por isso que Satanás está irado com ela. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja verdadeira. No próximo vídeo, vamos estudar sobre a igreja Babilônia, Apocalipse capítulo 17. Mas hoje é a igreja verdadeira. Por quê? Porque se você identificar a igreja verdadeira, o que não se enquadrar na igreja verdadeira, ela está dentro das igrejas falsas. Primeiro, guarda todos os mandamentos de Deus. Não guarda apenas 9 mandamentos, não é? Por que você está falando 9? Porque muita gente aceita todos os 9, menos o sábado. E de acordo com Tiago 2,10, ao eu tropeçar em um princípio desse, eu quebro toda a lei. Percebe como é importante? A igreja verdadeira, ela acredita que a lei de Deus é a base do governo de Deus. Porém, a salvação não é por a lei, tá? A salvação é pela graça, Efésios 2, 8 e 9. Agora, a lei é apenas um reflexo do caráter de Deus, aonde deve ser identificado no caráter do crente. Porque a lei é apenas um espelho. Então, a lei não tem poder salvífico, mas a lei é a base do governo de Deus. A característica da igreja verdadeira, ela tem um testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? A própria Bíblia diz, o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Nós vamos estudar o que é o dom de profecia, mas entenda que o dom de profecia é um dom específico que caracteriza o povo de Deus. Tá certo? Vamos para frente. Esse dom, ele é completo, porque ele identifica a igreja de Deus. Assim como o dom de língua identificou a igreja de Deus lá no Pentecoste, o dom de profecia é uma identificação do povo de Deus nos últimos dias ou no tempo do fim. E a igreja de Deus, ela não pode ser débil em nenhum dom, ela tem que ter todos os dons. Perfeito? Amigos, quais as características da igreja verdadeira? Não há apenas uma. Até aqui, nós já vimos a 4ª característica. Ela surgiria de um movimento profético. Depois de um período de 2.300 tardes e manhãs, essa igreja renasceria, ou ela era estabelecida para poder reparar as brechas daquele que tentou mudar o sábado para o domingo. Percebe? E depois, no período profético, ela surgiria como um movimento falando da volta de Jesus e de uma mensagem que só ela tem, que é sobre o santuário e o juízo. Apenas esta igreja tem essa mensagem do santuário. É isso que está dizendo Daniel 8,14. Depois de um período de tempo, o santuário celestial seria purificado. Qual é a igreja que fala que um santuário foi purificado e que o julgamento já começou? Esta é uma das características da igreja verdadeira. Ela tem mensagem singular, como as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 13, que fala quem é Babilônia, qual é a marca de Babilônia e qual é a imagem e o número de Babilônia. Meus amigos, a igreja verdadeira, ela tem uma mensagem que não é popular. É uma mensagem que ela causa divisão. É uma mensagem que não é fácil de pregar. Por isso que ela é considerada o terceiro Elias. Porque ela tem uma mensagem e essa mensagem é contra um governo que é contrário à lei de Deus. É contra um sistema religioso que se coloca no lugar de Deus. Por isso que ela, de uma certa forma, não é nada popular. As características da igreja verdadeira, de acordo com Mateus 24,14, ela não é uma igreja local apenas no Ceará, apenas no Brasil, ela tem que estar no mundo inteiro, ou na maioria dos países. Só existem 2 igrejas que se encontram na maioria dos países. Uma é a igreja de Roma e outra é a igreja adventista do 7º dia. Meus amigos, é um remanescente. Perfeito. Então, ela é muito mais do que uma instituição. Ela é um remanescente dentro da instituição. E esse remanescente é visível, de acordo com Apocalipse 12:17. Mas também Deus tem um grupo chamado Igreja Invisível. Essas são pessoas fiéis em várias denominações. Pessoas que não conhecem toda a lei de Deus, mas são sinceras na luz que recebeu. De acordo com João 10:16, esse rebanho é um rebanho que nós não conseguimos ver, porque são um grupo em várias igrejas que são fiéis ao que creem e que antes da volta de Jesus, antes do fechamento da porta da graça, elas ouvirão a voz do pastor e vai haver um só rebanho e um só aprisco. Meus amigos, Deus tem mais pessoas salvas na igreja invisível do que na igreja visível. Meus amados, eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração, em dedicar tempo para estudar a palavra do Senhor, renovar sua fé e se unir ao povo de Deus nessa grande caminhada. Deus tem uma mensagem especial para você.
Você que está na igreja falsa, saia da igreja falsa. Apocalipse 18:4 diz: Babilônia é um poder religioso caído. Sai dela, povo meu. Deus tem um povo lá em Babilônia. E você que está na igreja verdadeira, consagre a sua vida. Consagre o seu interior com Deus. Receba poder do Espírito Santo para que você possa, junto com a igreja invisível, proclamar as 3 mensagens angélicas de que o poder da besta é exatamente um poder caído e que você tem o selo de Deus, você tem o sinal de Deus, contrário à marca da besta, que é um falso dia de adoração. Que Deus te abençoe, que você seja firme na decisão de entrar na verdadeira igreja, em nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém.